Em relação aos investimentos... Olá, senhoras e senhores, estamos de volta federal no segundo bloco do debate por Santa Catarina, aqui no Bastidores do Poder, Jovem Pan News Criciúma e Jovem Pan News Tubarão. Meus colegas, o Lula teve aqui em Santa Catarina e prometeu, deixou aqui também algumas coisas para a gente debater de obras, investimentos sobre a questão, inclusive foi dito que o investimento que será feito em 2023 sobre os equivale a mais de todo o investimento dos últimos 3 anos, e aquela coisa toda. Eu quero levantar uma polêmica para vocês aqui, já dando a minha opinião. Olha, eu quero ver se me parece sendo aplicado. Que nós criamos aqui uma situação que alguns políticos da oposição, enfim, querem arrumar uma discussão que é o seguinte: Bolsonaro precisamos ver se alguém facilitou, precisamos, alguém contribuiu, alguém sabia e não fez nada. E estamos esquecendo de discutir contra o posto de Fernando as pessoas que praticaram o crime. Depois, porque isso é o principal, ao meu ver. Como é que fica essa discussão, Prisco? Vamos discutir. Agora a gente teve a informação hoje, de que durante a gestão do atual presidente, o GSI passou informações para o ex-ajudante de ordem do presidente, que já estava nos Estados Unidos em março. Então tinha gente do governo Lula passando informação para o ex-governo, preferiu mais recursos para os ex-mandatários. Foi Fernando Henrique Cardoso. Fica essa pergunta para vocês, quero a opinião de vocês, fiquem à vontade, começando por você, Prisco. Agora, eu quero ver efetivamente a aplicação desse 1,3 bilhão. Senador, porque Renan Filho veio aqui como ministro do Transporte, Santa Catarina, pompa, empresta. Vamos desconsiderar que ele é filho mais completo, canalheiro, senador da República. Mas vamos, pela sua envergadura moral, leva a bom termo. Se assim acontecer, pela sua embocadura intelectual, parabéns, e pela sua capacidade de comunicação. De que efetivamente esse cronograma vai muito bem. ser levado a bom termo. Mas eu faço questão de fazer dessa promessa ou desse aceno de foi tudo deliberado. Eu também tenho dúvidas. Foi uma baita de uma armação. O senador e aqueles depredadores nos deixar, foram, mas também obsequiados de que esse contorno viário seja entregue em dezembro ou janeiro. Olha, nomeado que for ao longo de 2024, guarda-costas, é bom que costas nos 2 primeiros mandatos, a gente se dê por satisfeito. Obsequiou a entrada de todo mundo. O ceticismo acaba sendo resultado de tanta protelação, de tanta enrolação. Que no ano passado todos sabemos. Mandamos 107 bilhões de recursos federais recolhidos em Santa Catarina. Por que não foram presos? De volta, nós temos as imagens algo inferior desses a 10 bilhões. Portanto, não, menos de prenderam 10%. Brasileiros. Fala-se muito na reforma do Pacto Federativo e acho que teria que mexer no Pacto Federativo para que isso mudasse. A sua opinião, Dom, esse dinheiro chega a Santa Catarina? Tem idosos, grávidos... Palavras me emocionam, atitudes me convencem. É com essa frase que eu falo, e parafraseando o próprio senador que falou antes, não nasci no dia de Santo Tomé, mas só acredito vendo. Manifestação. Você, Fabiano Rambo. Depredaram. Gostaria que fosse verdade, mas eu ainda estou no descrédito. O Prisco foi muito feliz quando contextualizou tudo isso e Santa Catarina merece mais. Direcionada. É bem verdade. Por nós isso somos a importância um dos estados que mais arrecadam para o governo federal. Nós somos o penúltimo que recebe. Indiscutivelmente. Então, ou seja, Santa Catarina é um estado que merece mais diretamente, respeito Almir, por parte do governo. Que Almir, sobre Pacto Federativo, a própria reforma tributária prevê em 50 anos pelo Brasil afora, algo começar um pouco pelo melhor quartel-general do Exército em Brasília. E criaram essa situação para desocupar e para nossos filhos vão usufruir os efetivamente de uma nova realidade, lamentavelmente. Do ex-presidente. Fala, Dom. Mas está claríssimo. Eu quero pegar um gancho no que o Rambo falou. Eu estava conversando agora no intervalo com o Prisco. Foi aprovado um projeto do senador Espiridião Amin, depois de 32 anos da revisão dos incentivos fiscais. Eu tive a honra, e o pessoal aí de casa pode entrar no meu Instagram e ver esse primeiro projeto viveu ali. Eu tinha apenas 4 anos no Brasil, não tem nem como falar, mas o que você acha disso? Às 20 horas e 30 minutos, onde começou e o início foi no posto Rudinick, em Joinville. O posto Rudinick fica no bairro de Piraberaba, que é quase um município, mas é um bairro de Joinville. 8h30 da noite, dia 30, a primeira paralisação.
Na sequência, Itapema e junto com Itapema, 8h38, Itajaí. E dali repercutiu para todo o Brasil. Fui nas manifestações, não fui, como jornalista, não fui xingado, não fui agredido, vivenciei e vi o que estava acontecendo ali, o que pediam naquele momento, né, palavras de ordem, pessoas do bem, e fui acompanhando até o dia 20 de novembro de 2022. No dia 20 de novembro de 2022, eu recebi um chamado de uma pessoa que eu não vem ao caso citar, dizendo que estavam tentando me colocar como um articulador disso. Eu falei, amigo, estou sendo exercendo a minha profissão, sou jornalista, né? E assim foi indo e dando sequência. Quando dia 22 de novembro eu parei de ir realmente, porque estavam buscando culpados. Culpados esses que acharam no dia 8 de janeiro. Certo, Prisco? Por que acharam no dia 8 de janeiro? Está claro, está transparente que foi uma armadilha. Se foi por ingenuidade da direita do país... Espera aí, Dom, vai parar. Travou aqui, caiu o sinal aqui. Temos defendido a reforma tributária, ela é indispensável. O ideal seria precedida de um pacto federativo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com Bastidores do Poder, especial debate por Santa Catarina, e agora vamos repercutir o que falou o nosso senador Esperidião Amin, porque falamos aqui de assuntos importantes sobre essa CPMI do dia 8 de janeiro. Quero perguntar diretamente para você, Prisco Paraíso da capital, o senador falou sobre os vídeos que o Flávio Dino não liberou, enfim, sobre facilitação que teve lá no dia 8. E aí eu te pergunto, mas e as pessoas que invadiram? Vamos discutir? Os criminosos que invadiram Brasília? Vamos inverter? Eu senti um pouco que o senador quis jogar um pouco da culpa para quem está lá no poder, que deve ter alguma culpa desse processo todo. De alguma maneira, de saber a sua opinião. Prisco Paraíso, diretamente de Florianópolis. Amplia a carga tributária. O senador Esperidião Amin, como integrante da CPMI, não quis fazer o julgamento. Mas eu faço, sim, pré-julgamento. Mais empregam tudo no Brasil de armação. Vai para 25 pontos percentuais. Tudo deliberado. Vai poder gerar desemprego marcado. Se ser rediscutido. O Conselho acabar com as manifestações Brasil afora. 54 membros, 10 generais, 27 governadores, a começar e 27 general do Exército, em Brasília, 60 e tantos prefeitos. Além disso, a forma inconsciente. E quantos de Santa Catarina, Prisco? Responsabilizar bolsonaristas e, consequentemente, talvez um ou dois, três no máximo, do ex-presidente. Independentemente, está muito claro de onde vem os prefeitos, prenderam. Ora, o governo federal, com a sua força em Brasília, grotesca, vai fazer prevalecer maioria nesses conselhos, algumas até graves. Concentra em Brasília as decisões. Não tinham, o que nós precisamos é de unha na mão, centralização. Se quer participar do 8 de janeiro, que são recolhidos, e aquelas que participaram, é recolhido nos estados, nenhum papel na depredação. Os estados repassam automaticamente, tiveram aos municípios, como bem colocou o senador. O ICMS vai para Brasília para depois predadores em potencial, que daí sim estão G-Dias encaminhados aos municípios. O GSI, parar com brincadeira, nomeado pelo seu amigo Lula da Silva, o Senado, de quem ele foi guarda-costas da República, os dois primeiros mandatos, e é também a casa que representa a presidência da República. Por isso que todos os estados, obsequiou a entrada de Quirino Acre, quanto à potência São Paulo, as imagens estão aí. Não localizaram nenhuma dessas pessoas. O Senado tem que puxar o freio de depredadores desses dar uma ajustada nessa proposta. Sério. E ela terá que voltar se efetivamente a CPI modificada no Senado, as instituições do Estado brasileiro para a Câmara debater melhor. Muito bem, agora para o Alto Vale, a sua opinião, dois que há. Os deputados sequer lê o projeto. Eu concordo em gênero, número e grau com o Prisco, tá? No dia 30 de outubro de 2022, 20 horas e 30 minutos, iniciou a primeira paralisação no Brasil, que, por sinal, foi em Joinville, Santa Catarina, no autoposto, não vou falar o nome do posto ali, mas em frente a esse posto, em Pirabiraba. Após isso, simultaneamente, Itajaí e Itapema pararam, e aí o Brasil inteiro, até chegar no dia 8 de janeiro, desses atos foram proibidos aí. Eu tive o prazer, como jornalista, de cobrir em loco vários pontos de paralisação pelo país. Não fui xingado, não fui expulso, eu entrava, explicava
mostrava ali para quem eu estava conversando o meu trabalho. Dia 20 de novembro de 2022. Fui chamado por uma pessoa que não vem ao caso, falando que o meu nome estava sendo citado como um desses organizadores, sendo que eu estava apenas realizando o meu papel como jornalista. Informação, o ponto, divulgando um contraponto que a grande imprensa não estava fazendo também. Voltando. Por que eu concordo com o Prisco? Eu não sei se a direita no país ainda é um bebê ou é embrionária, haja visto que, na minha opinião, o maior líder de direita não é o Bolsonaro está o maior líder, mas foi o Enéas que, por uma narrativa da imprensa, na nossa cadeira de fala, foi manipulado. O cara era um gênio, um doutor, advogado, entre outras dali, cientista, né? E tudo que ele falou lá 20 anos atrás repercutiu hoje. Voltando a esse ponto ali, Almir, o que eu vejo? Eu vejo que caíram, sim, entre aspas, numa armadilha. Tá? Teve pessoas que não tinham um cortador de unha, que estavam no ônibus chegando em Brasília e já foram direto para a cela. Que crime cometeram essas pessoas? Certo? Vale lembrar que na segunda-feira, há 3 dias atrás, 4 dias atrás, nesse caso, também foi falado que os culpados, se teve crime realmente ali, depredação e afins, serão punidos com 30 anos de cadeia. Tá? 30 anos de cadeia para servir de exemplo. Palavras essas que não sou eu, Juan, falando, né? Quem falou isso foi o pessoal da própria PGR ali pedindo isso. O que eu vejo é, por que demoraram para dar essas explicações? Liberação de imagem, e como eu perguntei para o nosso senador aqui, que o homem de tirar o chapéu realmente, né, são mais de 50 anos de vida pública, por que o general Gonçalves Dias pediu a adulteração? E por que o ministro da Justiça, Flávio Dino, não entregou as imagens? Fica uma pergunta para você aí de casa. Muito bem, agora vamos ao oeste do estado, saber a opinião de Fabiano Rambo. O que foi essa prisão? Bom, primeiramente, a fala do Espiridião a minha é carregada de uma conotação inteligentíssima de leitura de cenário. Todos aqueles elementos, aquelas figuras analisar as próximas a Bolsonaro, que eles querem presas para poder, de alguma maneira, cada vez mais consolidar separar A e B, desacreditar e a ausência do escudo naquele. Antes de passar para você, Dom, só para contextualizar, então a prisão de Silvinei Vasquez se dá depois de a Polícia Federal, a investigação em torno da CPMI ali do 8, daquelas ações do dia 8 de janeiro, levarem a e-mails e troca de mensagens num grupo de WhatsApp da PRF em que supostamente teriam mensagens e fotos de cidades onde Lula teve no primeiro turno, mais de 75% dos votos. Questionado lá atrás, na CPMI, se foi feita alguma ação para atrapalhar o deslocamento dos eleitores de Lula, alguma coisa desse tipo. Aí o Silvinei falou assim, que não, olha, teve uma funcionária lá do Ministério da Justiça que até fez esse levantamento. Foi uma funcionária subordinada a Anderson Torres, o então ministro da Justiça. Ele fez esse levantamento em outubro, logo após o primeiro turno. Agora foi encontrado nos celulares desses policiais que faziam parte da diretoria da PRF junto com o Silvinei Vasquez, mensagens em que todos ali tinham, alguns tinham essas fotos dos municípios que deviam ter uma atuação mais enérgica da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Então, para contextualizar, foi isso que aconteceu e por isso da prisão, pelo menos, é o que a gente conseguiu apurar até aqui. A sua opinião, o Estado não pode. Bom, eu vou trabalhar com um fato ali que é de altíssima relevância ao meu ver. Depois da prisão do atual presidente, na época ex-presidente Lula, né, ele tinha sido levado a ter uma condução coercitiva que caiu essa lei. Eu acredito que foi isso que fizeram com o Silvinei. Tá? E vou deixar uma pergunta a você aí de casa. Deixa eu olhar para a câmera aqui. Meus amigos, você acredita que isso é guerra política ou, como o Prisco falou, que realmente estão tentando cercear todos ao entorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para descredibilizá-lo e a todos aqueles também? E essa é a minha pergunta e minha consideração final sobre esse assunto, Almir. Mas a sua opinião, então, o Silvinei não poderia nem ser investigado, Dom? Claramente, deveria ser investigado, todos aqueles que estão no poder devem ser investigados e cobrados, punidos ou não. Mas nesse caso específico, o próprio ministro Alexandre de Moraes parabenizou ele pelo serviço prestado no passado e esse ano, misteriosamente, no meio de uma... Eu vou colocar aqui uma cortina de fumaça, ao meu ver, para essa CPMI,
fizeram a prisão dele. Então, assim, é aquele jogo do puxa e estica da Guerra da Xuxa, que eu comentei contigo no Bastidor do Poder. Né? Então, assim, é algo paralelo que está ocorrendo, porém existe algo muito maior no Brasil que deve ter o foco, né? Que é a CPMI do 8 de janeiro, existem outras guerras ali. Se o Voney, no caso, se for punido, ele já perde a prefeitura de Florianópolis, ali de São José, que era um dos nomes mais cotados também. Então, assim, eu acredito que essa guerra política no Brasil só leva a um local, a derrocada de todos. E não é para isso que a política serve, a meu ver. E sim para auxiliar a todos, né? Muito bem. Fabiano Rambo, e essa polêmica da prisão de Silvanei Vasquez, lembrando que o Dom aqui citou a fala, e o Prisco também a fala do Alexandre de Moraes, foi há algum tempo atrás. Agora, o próprio Alexandre de Moraes autorizou, né, a Polícia Federal a prendê-lo. Foi preso ontem na Grande Florianópolis. O Silvanei Vasquez, é com você, Fabiano. Para responder essa tua provocação, Almi, eu vou trazer para reflexão o ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma situação muito perigosa, é uma situação muito ruim. A primeira vez que tive contato com o conhecimento do que seria o Supremo Tribunal Federal foi ainda na graduação. E lá nós aprendemos que o Supremo é um tribunal político. E ele, assim, a cada vez se mostra. Então, esse ativismo político, agora a própria indicação do Zanin como ministro, também vai trazendo essa descredibilização para o nosso sistema judiciário. E se a gente não pode confiar no guardião da Constituição, que é a nossa lei maior, que é aquilo que rege a nossa boa convivência em sociedade, em termos de organização do Estado, nós vamos confiar em que e no que e em quem. Que em certas ocasiões o Estado te acusa, o Estado te defende e o Estado te julga em coisas que o Estado ainda tem total interesse. Então, são situações que eu vejo com grave e grande preocupação. E o ativismo político, especialmente com Alexandre de Moraes, ele tem se mostrado muito latente. Então, nessa prisão do Silvanei, nós não temos ainda informações claras se ele tem culpa, se ele não tem culpa, se ele só fez o seu trabalho como chefe da Polícia Rodoviária Federal, se ele agiu politicamente. Por quê? O Estado e o Supremo, neste momento, está muito em xeque com a sociedade, ao ponto de nós estarmos aqui discutindo isso. Nas entrelinhas, nós estamos criticando o ministro. Muito bem. Está querendo falar. Mas nós já estamos aqui já no finalzinho do programa. 30 segundos para as suas considerações finais, Cláudio Prisco. Eu só gostaria de colocar ali, quando o Fabiano muito bem observou sobre a situação de descrédito das instituições. Ora, a partir do momento que o país, que é um país, o Brasil, que é um país de dimensão continental, é comandado por um ex-presidiário que foi descondenado e cuja atuação parcial da Justiça Eleitoral contribuiu para a sua vitória, não vamos entrar no mérito sobre fraude na apuração, que tenha sido lícita a apuração. A partir daí, a gente já não pode esperar muito pelo Brasil, né? Além do que, o comportamento presidencial completamente descabido na fala, na sua atuação, isso tudo faz com que, efetivamente, não possamos ser muito otimistas com relação ao futuro do Brasil. E, nesse ritmo, essa decisão recente de Alexandre de Moraes de liberar, oferecer a liberdade a quase 100 brasileiros que estavam lá presos, que foram presos no atacado, e agora também a liberação das imagens, isso pode ser o início de um desmonte desse governo. Eu acho que estão preparando a cama de Lula da Silva. Ele já foi descondenado com a condição de Geraldo Alckmin ser o vice. Geraldo Alckmin representa quem? A Avenida Faria Lima, o setor produtivo, o mercado financeiro, é do grupo do Michel Temer, do Fernando Henrique, aquela social-democracia, aqueles liberais, né? Então, estão preparando a cama do Lula. O Arthur Lira fica na presidência da Câmara até fevereiro de
25. Então, ao longo do ano que vem, vão tratar de impedir e impeachmentar o Lula lá na transição de 24 para 25, porque tem que ser na segunda metade do mandato, sendo que tem que chamar a nova eleição, sendo na segunda metade, ocorre o que ocorreu com Dilma e com Michel. No meu sentimento, Lula é candidato a Dilma e Geraldo é candidato a Michel. Muito bem, 30 segundos para você, Dom Schiavi, o Prisco se estendeu um pouquinho mais, peço que você faça as suas considerações em 30 segundos. Perfeito. Eu acredito que esse projeto, como o Prisco colocou, é do Geraldo Alckmin. Lula foi descondenado e colou ali por conta da popularidade que ele tem, querendo ou não vamos entrar em demérito ou mérito, nós temos que ser justos, como falou o nosso senador, e ele é um baita de um articulador e fala muito bem, tem uma oratória, né? Então, querendo ou não, isso levou a esse projeto. E eu creio também que começa a queda da Bastilha, parafraseando meu amigo Rambo, certo? Então, assim, vai cair esse governo, creio eu que em meados do ano que vem também, haja vista a incompetência que está ocorrendo. Bolsonaro deixou 54 bilhões de reais nos cofres públicos, enquanto isso, esse governo no primeiro semestre já gastou 42,5 bilhão. E é com isso que eu me despeço de vocês. Uma boa reflexão a todos. Grande beijo. Suas considerações finais, Fabiano Rambo. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar ao lado dos colegas, Almir, também Dom, Prisco, e nos vemos na próxima terça-feira. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua participação e nos acompanhar aqui no YouTube. Compartilhe, clica no sininho aí para você acompanhar as notificações e não perder nenhum episódio. Todas as terças e quintas, debate por Santa Catarina, ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Forte abraço para vocês e até a próxima.